Olá, olá, boa noite. Estamos aqui de volta. Tô aqui arrumando os detalhes, esperando o Dr. João para entrar na nossa live. Quem tá aí com a gente? Faça festa eventos. Esse tema é muitíssimo importante. Rejeição. Quem nunca? A diferença é que talvez você não saiba o tamanho do estrago que a rejeição que a gente passou na infância nos traz. Então, esse é um assunto bastante importante, é por isso que a gente está trazendo hoje, logo no início da semana. Esperando aqui o Dr. João entrar, dando uma olhadinha em quem está por aqui. Vamos que vamos. Essa live fica gravada, mas nos siga até o final. Vai colocando aí sua dúvida no chat. Vamos juntos tirar as dúvidas sobre esse tema. Esperando o Dr. João entrar. O que você entende por rejeição? Você já se sentiu rejeitado algum dia? Você tem dificuldade em falar não? Você silencia? Como é que você lida com isso? Estamos esperando aqui, Dr. João. A dupla. Então, gente, rejeição é algo da mais extrema importância de se entender. Gatos de rua, bem-vindo. Falem aí de onde vocês estão acompanhando essa live, é super importante. O filtro aqui tá bem diferentão, hein? Tem alguma coisa aqui. Olá, Alessandra, de onde você fala? Esse filtro não tá bom. Vamos sem filtro. Oi, João, vamos entrar que eu não gosto de ficar aqui falando sozinha, não. Nossa, de Goiás, que legal. Qual que é a sua pergunta aí? Olá. Aí, chegou meu Olá, parceiro. olá, tudo Agora ficou bem? bom. Bem-vindo, doutor João. Ok, estamos a postos. Então vamos lá. Esclarecendo aqui que eu falo doutor João. Olha, o Rio de Janeiro, que bom! Que legal, Rio de Janeiro presente. Onde mais? De onde mais vocês são? É, Aqui o convidado de hoje é o doutor João, que também é terapeuta. Nós atendemos juntos. Somos formados em 4 tipos de terapias diferentes. Estamos sempre por aqui falando desse tema, porque terapia mudou a nossa vida. E somos muito entusiasmados com essa possibilidade de saber mais a fundo sobre o que nos leva a ser assim, a ser assado. E o comportamento sempre pode ser mudado, não é verdade, doutor João? É isso aí. É importante que a gente se conheça, né? Que a gente trilhe o caminho do autoconhecimento. E quando você conhece a si mesmo, a sua personalidade, você consegue ter uma certa previsibilidade de reação, né? De como que você vai reagir diante das situações do mundo, né? Que nos é colocado, né, a cada dia, cada desafio, a cada momento. Então, é importante esse autoconhecimento. Então, bem-vindos. Vamos começar a segunda, segundou. Então, eu sou a Creuza, sou jornalista de formação, trabalhei muito tempo nos veículos de comunicação e assessorias, e aos 36 anos eu mudei a minha rota, vim fazer o meu nome como empreendedora, como organizadora de eventos, e foi nisso que eu descobri as terapias
para auxiliar, achando que fosse ajudar as pessoas, mas na verdade a maior beneficiada fui eu. Então hoje a gente, essa dobradinha aqui, a gente é, construiu juntos o Jardim Magnólia, que é o jardim mais lindo de Cuiabá, e aqui a gente floresce e também convida as pessoas a florescerem. Então vamos começar aqui o nosso tema de hoje. Escolhi uma das 5 feridas emocionais. São 5 as nossas feridas que trazemos desde a infância sem saber. Nós trazemos, às vezes, todas elas, às vezes, pelo menos 2. Certeza que cada um de nós tem pelo menos 2 delas. Então, essas feridas invisíveis, entre aspas, elas fazem com que a gente patine, sabe? Sabe quando o carro patina na areia? A gente é do interior, né, João? Lá na Chapada, então o carro patinava muito na areia. E aí chegou uma certa fase da vida que parece que a gente está patinando também. E aí, quando a gente pega a lupa do autoconhecimento e começa a olhar para isso, a gente vê que nós temos ferida da injustiça, da rejeição, do abandono, da traição e da humilhação. E tá tudo guardadinho lá na nossa mente. E isso vai se apresentando, tá? Então, nós trouxemos hoje a rejeição. Vamos falar sobre a ferida da rejeição, que pelo olhar sistêmico tá ligado aos nossos ancestrais. É isso, doutor João? Tudo tá ligado lá atrás, né? A nossa ancestralidade, ela influencia no presente, né? Você traz dentro de si toda a bagagem, né, da sua ancestralidade. E quem é essa ancestralidade? São os nossos pais, os nossos avós, bisavós eu costumo falar um exército, né, que está aí atrás de cada um, de cada ser, que são essas pessoas que viveram antes, viveram eras diferentes, situações diferentes, momentos diferentes, realidades diferentes e que vivenciaram, né, tudo isso aí. Por exemplo, na nossa formação enquanto povo brasileiro, a gente tem, né, os indígenas, a gente tem os negros, né, a gente tem os imigrantes, os bandeirantes, colonizadores e assim por diante. Então, é muito provável que cada um que está aqui ouvindo tenha, né, lá atrás um desses componentes ancestrais na sua árvore genealógica, né, no seu passado. E o que eles viveram, o que eles superaram, o que eles traumatizaram, o que eles cresceram, tá aí como bagagem em você. Hoje a epigenética traz isso bem claro, né? As influências que o emocional, né, imprime, né, no DNA e é passado de geração para geração. Exatamente isso. Hoje, os estudos mais recentes indicam que é mais importante onde você vive, como você vive, com quem você vive, do que a própria genética. A genética traz algo e você pode aprimorar ou piorar, porque tudo depende também de onde você está. Então, gente, é assim, ó. Talvez esse medo aí que você possa ter de falar ou falar duro demais, assim, são 2 polos. Ou você fala repentinamente, grosseiramente, ou você se cala. Os 2 opostos são complexos e desafiadores. Então, a gente vai abordar um pouco mais hoje sobre isso que está por trás. E é exatamente a rejeição. Porque tem um comportamento que daqui a pouco a gente fala,
nos dois polos, quando você se cala e quando você fala o que você não queria. E aí a grande novidade, talvez para você que esteja escutando pela primeira vez essa abordagem, é que o medo, a ansiedade, várias emoções que nos levam para um lugar que não é muito desejado, de apatia, né? Isso não nasceu com a gente. E muda tudo, porque muda a consciência, né, doutor João? Quando muda, é assim, você vai repetir o que sua família fazia, sentia, como agia, isso vai ficar vindo até alguém ver, encarar e mudar. Será que na nossa família somos nós que, para nós que sobrou isso aí, João? De encarar e mudar? O que você acha? Olha, é interessante, Cleusa, falar é que isso são padrões de comportamentos, né, e que são inconscientes, né? É interessante isso que você acaba fazendo como faziam no seu sistema e de forma inconsciente você repete o que eles fizeram lá atrás e você está aqui num outro contexto, uma outra situação, uma nova era, repetindo o que deu errado, né, o que não foi tão bem sucedido, e assim por diante, lá para trás. E aí você acaba, né, criando, né, ou vivenciando uma situação semelhante no hoje, até que Repetindo. até que você realmente caia em si por alguma razão, né, por alguém que deu o alerta, né, que acendeu a luz vermelha e fez você perceber que você estava repetindo esse padrão e isso acaba, né, sendo prejudicial, porque muitas vezes o comportamento que foi adequado lá atrás, num outro contexto, hoje pode não ser o mais adequado, né, e o mais satisfatório para o momento que você vive. Então a gente já começa esse bate-papo aqui tirando a culpa, porque a culpa nos aniquila. Nem sempre essa sensação, esse medo de ser rejeitado que você tem é seu. Talvez você esteja em lealdade com alguém se sentiu assim. E para pertencer a isso, você, sem ter consciência, você também tem medo de ser rejeitado. E aí, sabe o que que explica? Tanta gente que tem talento, que tem coisas lindas para entregar para o mundo e que não se colocam à prova, como, por exemplo, abrir uma live, como a gente está aqui, dando a cara a tapa. Porque tem gente que julga, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tem gente que só olha com olhar de julgamento. A gente tem que ter muita coragem para colocar a cara a tapa. E, na verdade, isso você não faz, você procrastina com medo de ser rejeitado, da sua versão de mundo, do que você tem para dizer, da sua verdade ser rejeitada. Então a rejeição não mora só no eu gosto ou não gosto, a pessoa me ama ou deixa de me amar. Não, é sobre como me posiciono para o mundo. Eu não faço com medo de não ser aceita e eu sou rejeitada. É bem triste isso, né, João? Fala sério. Você não entregar os seus talentos para o mundo por medo de ser rejeitado. É por isso que a gente está aqui falando desse assunto, né? Escreve aí, Quando, gente. Quem tem medo de ser quando rejeitado? você Quando você fala aí de vir aqui e dar a cara a tapa, né, seria mais ou menos nessa situação aí de você vir e abordar num sentido de tentar conscientizar, de tentar levar essa visão para, para o público que está ouvindo, né, de, de que você pode estar se autolimitando por conta do
desse medo, desse pavor aí de ser rejeitado. E aí ficar naquela situação cômoda, tranquila, mas que te tolhe, corta do seu potencial, né? Você não acaba não oferecendo tudo o que você poderia oferecer. E aí é que quando você olha para o seu sistema, olha para você, olha para a sua dor, para as suas limitações, você acaba dando esse passo, né? E superando. Então é legal estar aqui falando disso e poder trazer para você essa luz, de repente, né? O que será que aconteceu? Por que que eu estou limitado em tal assunto, em tal projeto, em tal ideia, em tal carreira? De repente, você olhar para você mesmo, para o seu interior, para o seu sistema, para a sua origem, você pode encontrar respostas. E é isso que a gente está aqui. E já vamos fazer um exercício de reflexão imediatamente sobre isso. Respira fundo. Lembra agora da mulher mais forte da sua família. A mulher mais forte da sua família, ela falava o que ela pensava, precisava, sentia, ou ela ou era quieta na dela, só engolia e de vez em quando essa mulher forte rodava, falar, não sei se é politicamente correto ou incorreto falar rodar a baiana, mas acho que é a saia da baiana, né? Como se comporta ou se comportava a mulher mais forte da sua família? Pensa aí um pouquinho. Eu quero muito que você escreva aqui no chat depois. E a segunda pergunta: será que tem alguns comportamentos dessa pessoa que você repete? Será que você não está em lealdade com ela? E aí, João, quer partilhar aí quem você lembrou da sua família? Como que era, se ela se mostrava, se ela sentia ou ela engolia quieto, tudo? Lembrou de alguém? Bem-vinda, Bruna Borges. Sexta, estamos Sempre juntas de tem. novo. Essas perguntas provocadoras, elas, né, vão lá no fundo da memória e traz à tona, né, o que está lá quietinho, guardadinho, e aí você, com esse pacotinho guardadinho lá, você acaba não tendo essa percepção, essa resposta. E aí é que você acaba, né, fazendo igual o que faziam no seu sistema. O que papai fazia, o que mamãe fazia, né, o que vovó fazia, e assim por diante. Você se recorda com quem você se parece, João? Ah, eu sou um misto, né? Eu tenho, né, o sistema todo aqui embutido. Então agora vamos aproveitar essa deixa, vamos devolver para eles essa rejeição que a gente carrega de rejeição por um segundo, por um meio minuto, alguns segundos. Vamos assim, ó, nos concentrar e devolver a eles. Neste momento, coloca na mente a pessoa que você acha que você mais parece, que você está repetindo padrões não tão satisfatórios. Coloca essa pessoa na sua frente, se conecta com ela e diz: eu devolvo qualquer sinal de rejeição que eu possa estar carregando por você, para demonstrar o meu amor. De hoje em diante, eu carrego o que é meu, eu te devolvo o que é seu, porque eu vejo você do jeito que você é, porque agora eu sei que não depende só de mim e não dependeu só de você. E agora eu sigo para a vida com o que é meu, apenas com o que é meu,
e sem culpa. Sem culpa. No seu tempo, descreve aqui pra gente como você se sentiu devolvendo. Eu me sinto renascendo. Toda vez que eu faço um movimento desse, eu renasço pra vida. Conta pra gente, doutor João, como você se sente nesse momento. Tranquilo, leve. É um exercício legal, né? Porque você recorda dessa pessoa que está, né, influenciando, que está ali no seu DNA, na sua memória, e que está moldando suas atitudes, seus atos, suas decisões de hoje. E aí, quando você percebe que você poderia ser diferente, poderia fazer diferente, e devolve o que não é seu, isso é bom, isso é leve, isso é positivo. E é exatamente isso que aconteceu aqui. É um processo interno em que você acessa essas informações que estão aí dentro de você e você conecta com essas pessoas e devolve para elas. Não na raiva, não no ressentimento, não no medo. É uma coisa assim, tranquila, de paz, é de adulto. Você Exato. entregar o que não é seu. E aí não tem aquela coisa de assim, eu tenho que fazer porque é fulano, porque é ciclano, porque é papai, porque é mamãe. Eles são eles e você é você. Eu sou eu. E E tá tudo aí, certo. sim, eu preciso fazer um parênteses bem grandão. Ó, vocês não vão ficar falando depois que vocês foram na live desse casal Magnólia e eles falaram que não é pra gente carregar nada da família. Não é sobre isso. É assim, ó. Você não precisa abandonar a sua família para você se libertar. Você só precisa carregar o que é seu, entende? Não é para abandonar, é para vir para um lugar de não julgamento. A gente não sabe o que passou lá com os nossos pais e com nossos avós. A gente não sabe por que que eles se separaram, a gente não estava lá. Então, é só nesse sentido. Não é sobre abandonar, é sobre carregar só o seu fardo. É sobre isso, porque quando a gente faz isso, ó, quando a gente carrega só o que é nosso, o que que acontece? A gente segue para a vida e faz algo de bom em honra a todas essas pessoas. E aí fica leve. Então não vão falar por aí que a gente veio aqui, esse casal de terapeutas, dizendo que agora não é para seguir nada do que a família falou, tá bom? A gente está aqui no sentido de alertar que nós carregamos coisas que não são nossas e que uma delas é a rejeição, que nos atrapalha. E aí nós vamos entrar no outro capítulo, doutor João, porque senão a gente divaga muito aqui, porque a gente ama falar, né? É que Mas é sobre. eu queria já como para finalizar minha parte aí, né, nessa parte aí, viu? Diga, diga. Só deixar bem claro para você que está ouvindo, né, que assim, a sua ancestralidade não muda, não tem como mudar. Eles são o que são, eles foram o que foram e é imutável. Não existe ex-pai, ex-mãe, ex-avó, ex-avô, não existe.
Nem Eles são. ex-marido, nem ex-mulher. Eles são o que são. Então, é a bagagem que está aí em você. E quando você olha e vê o que foi bom, o que foi positivo, o que eles passaram para você de forma positiva, e você ter maturidade e ter discernimento para perceber que algumas coisas não foram tão positivas e que você tem a liberdade de escolher carregar ou não carregar. E é disso que estamos falando. Eu escolho o que eu quero carregar. Olha, tem um saco ali de 40 quilos, mas a minha mochila é de 5 quilos. Eu não sou obrigado a carregar os 40 quilos que não são meus. Então é isso. Pensem sobre isso. O que você vai fazer de agora para frente. Escolha. Essa é uma palavra poderosíssima. Gente, respira, medita sobre a palavra escolha. Olha só como é legal quando a gente fala, eu vou ao shopping escolher. Escolher uma roupa para mim. Que legal quando a gente chega na maturidade, que não depende de idade, depende de conhecimento e de entrega para a vida. Como tem a Isa aqui, uma moça de 22 anos, ou 21, lá de Campo Grande. Estamos encantados com a sabedoria dessa mulher. Vai estar comigo também na sexta, no de 30 em 30. Daqui a pouquinho eu falo. Quero uma live com a Isa, porque é um exemplo de jovem que já está fazendo suas escolhas. Lembra dela, né, doutor João, da nossa sexta passada, maravilhosa. Lembro sim. Fala Então, muito pertinente. escolhas. E aí, só para mostrar que assim, que tudo é muito mais complexo do que a nossa vã filosofia entende, quando a gente fala de rejeição, do que a gente carrega do passado, dos nossos ancestrais, a gente está falando de 3 níveis. Gente, nós estamos falando do que o nosso cérebro aprendeu. Nós estamos falando sobre a história que herdamos e vivemos, estamos falando do que a nossa família carregou. E a família são 7 gerações, pelo menos. É gente pra chuchu. Então, não é tão simples. Então, não se cobre tanto, mas se prepare para a vida. É isso que a gente vem aqui sempre relembrar. Porque com a maturidade que a gente tem hoje, faríamos muitas coisas diferentes, né, doutor João? Por isso que a gente tem essa sede de compartilhar conhecimento. E não é fraqueza, gente. Reagir com fraqueza é muita coisa para uma pessoa só. É muito fardo. Por isso que a gente precisa separá-los, dividir esse saco aí de 40 quilos que o doutor João acaba de dizer em porções menores. Senão a gente morre. Porque o emocional vem para o físico, não é isso, doutor João? Aproveita para vender seu peixe aí. Ah, com certeza. Na medicina fala-se da somatização. O que é isso? Somatização é o processo do adoecimento que acontece no corpo como consequência, né, de traumas, de emoções, de sofrimento, né, e que a pessoa ela tenta sufocar e não lida de forma madura, como a gente está falando aqui, a gente não tem a capacidade de deixar esse saco de 40 quilos que não é seu e carregar só a mochila que é sua, de 5 quilos. Então, isso faz o corpo adoecer, porque é um processo interno que você tem
ali o adoecimento basicamente por energia, né, não vamos dizer assim, não veiculada, né, energia represada, emoção presa, né, sofrimento repetido, trauma, né, e retrauma em cima de situações que estão se repetindo no sistema. Então, isso vai adoecendo o sistema, porque cada vez que você passa por esse processo, você acaba gerando no seu corpo substâncias do estresse, adrenalina, cortisol alto, e isso vai levando a alterações que vão repercutir nos sistemas orgânicos. Em outras palavras, adoecendo. Por isso que é importante você que está aqui, você que vai acompanhar esse material, porque olha, novidade, né? Nós estamos com um canal no YouTube, isso vai ser colocado lá, não é isso, Creus? Se E Deus aí, quiser. e aí você vai ver esse material e vai tomar consciência de que quando você não lida com isso, você não extravasa, você não alivia, você não vai para as terapias, você não busca seu autoconhecimento, sua superação das suas deficiências, dos seus medos, inseguranças, das suas rejeições, você acaba adoecendo. Não é isso, Pedro? Certo. Vamos falar um pouquinho de solução agora? Vamos falar um pouquinho de solução, gente, que já está muito caótico o mundo. Eu não quero ser a pessoa que vem aqui só falar de problema. O problema é esse, né? Então, já que nós temos um desafio, na verdade, hoje, com a neurociência, né, com essas versões mais modernas, da gente entender que não é só uma coisa, são vários combos, precisamos falar de tudo isso. Já falamos que nós herdamos várias coisitas dos nossos antepassados, que nós não escolhemos várias coisas. Agora, nós vamos falar um pouquinho do que é definitivo, se a gente está na criança ferida ou se a gente está no adulto. Então, vou falar aqui um pouquinho do que eu estou lembrando, doutor João, o que é a diferença quando a gente vai para uma postura de adulto e quando a gente está na postura da criança. Vê se vai cair chapéuzinho aí para alguém, porque esses chapéus aqui da criança, todos se ajustaram à minha cabeça até pouco tempo atrás. E graças a isso aqui que a gente faz, de aprofundar conhecimento, de atender, de nos cuidar profundamente da nossa alma, da nossa psique, a gente vai melhorando. Eu quero que você seja sincero também, doutor João. Depois você vai me falar se vai servir. Olha só. Até pouco tempo, ou ainda você faz assim, ó. Você reage em segundos. A pessoa falou algo que você não gostou, você se tranca, ou então você já dá aquela respostada na lata. Outra coisa, você fica só lá no passado, que era muito bom, no passado, e era isso, e era aquilo, e não sei o que mais, lá que era bom, na infância, na juventude. Você entra numa relação só para ganhar, ganhar a qualquer custo. Quem ganha, quem fica esperando é a criança. A criança ganha, ela só ganha. Geralmente ela não contribui com a vida. Ela ganha, ela fica na passividade. Você fala sempre do outro. Por que você me rejeita? Por que você não liga para mim? Por que você não me surpreende? Por que você? Cri, 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 hein, João? É forte. É como uma recomendação.
Olha para isso. Por que que a sua criança está gritando ainda? A minha parou de gritar há pouco tempo e ela volta a berrar na primeira oportunidade. Qual a sua contribuição sobre isso, João? Tá, É, tá rindo de nervoso, né? olha, interessante disso é que assim, você fala, você está na criança, né? E muitas vezes você vê a pessoa já de idade, cabelo branco e está na criança, né? Com comportamento de criança, com postura, com atitude de criança. É muito interessante isso e o que você traz é bom para refletir, porque a gente vê esse tipo de comportamento, né? E a gente até se viu aí em alguns dos exemplos, né? Que você reage e você não tem consciência. O interessante é isso, é que você não tem consciência de que você está sendo isso, né? E aí, quando você ouve isso, vem para uma live dessa e bate esse papo legal, você toma consciência e fala, poxa vida, eu estava com atitude, com postura de criança e, e aí você não estava no adulto que deveria ser, E né? falando de inconsciente, João, e um que o nosso inspirador, né? O cara mais incrível que falou: sim, nós estamos inconsciente, não é só mente, não é só razão. E ele sustentou isso e transformou a humanidade. Transformou. Esse médico transformou, é o que a gente estuda até hoje. Porque ele disse, ó, até que você torne consciente, você tenha consciência sobre o que está lá no inconsciente comandando a sua vida, o inconsciente vai governar você. Então, quem manda na gente, quem mandou e manda é o inconsciente. A gente não tem domínio sobre ele. E aí a gente chama isso de destino. E a gente vem para o coitadismo. A vida é muito desafiadora comigo. A vida não é justa comigo. Isso é a chave da virada, gente. É entender postura infantil, postura de adulto. É a chave da virada. Que bom que a gente descobriu o inconsciente dominando a nossa vida e hoje a gente fez as pazes com o inconsciente, tornando consciente e vai cada dia ficando melhor, cada dia mais leve, cada dia podendo entregar para o mundo algo de bom, não é isso, João? Você se sente assim? Exato. Muito bom. Foi muito bom esse momento aqui de contato com esse inconsciente. E a postura de criança que estava aqui atuando, né? E você achando que era o destino. E porque É. era assim, e tinha que ser assim. E, na verdade, você estava somente manifestando o inconsciente. E aí que entra também a ancestralidade, né? Os padrões ancestrais que estão aqui agindo, que estão lá no inconsciente e acabam determinando sua postura, sua atitude consciente e você chamando de destino. E ainda nos achando livres. Isso que é o mais engraçado, a gente se achar livre. E, gente, só um parênteses antes de falar do estado adulto, por cima, o que a gente traz aqui é um gostinho do que acontece nos nossos encontros no Zoom, do que acontece nas nossas mentorias. Isso aqui é só uma pequena reflexão, porque lá dentro
a gente também faz os exercícios para desbloquear tudo isso. Então, esse é o convite. A gente está com vários produtos, nos chame, porque nós estamos sempre com alguma coisa para contribuir. Ah lá, a Bruna, o que eu mais acho difícil é lidar com as pessoas com atitude de criança e ter a consciência de que não cabe a mim tratar a criança ferida dela. Exatamente. Enquanto a pessoa que tem atitude de criança estiver te incomodando, a gente precisa aprender algo com isso. E aí, só de reconhecer que nós já passamos dessa fase é uma maravilha. Porque o papel, o adulto, ele age assim, ó. O adulto responsável, ele tem intenção em tudo que ele faz e intencionalidade. Ele não é igual uma criança que pega um brinquedo, o caminhão, eu não quero mais esse caminhão. Ai, agora eu quero a bola. Ai, agora eu quero não sei o quê. Porque nós somos adultos e a gente sabe que tudo é causa e efeito. Então a gente não brinca mais de viver. Para começar, um adulto é assim. Ele tem intenção antes de qualquer movimento de vida. Depois, o adulto fala do presente. Sabe por quê? Porque só existe o presente. Não fica só no passado, só no que vai ganhar que o Papai Noel vai trazer. O adulto é realista. O que eu tenho para hoje. Eu vou me virar com os recursos que eu tenho para hoje. Não estou dizendo que a gente não tem que pensar no futuro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O adulto, ele fala de si, como eu me sinto. Quando isso acontece comigo, ele fala para o companheiro ou para a companheira, ou para quem quer que seja, ou para a mãe, ou para a avó, ou para o chefe, ou para o amigo, ou para qualquer pessoa. Ele não tem medo de falar. Ele vai dizer: eu me sinto assim. Ao invés de acusar, que é a criança que acusa, a criança, você pisou no meu pé, você não me deu. Isso é exigir. A criança está sempre exigindo, exigindo, exigindo. O adulto assume. Que diferença bacana! Vamos levar isso para os nossos sonhos hoje e amanhã, que adultos seremos, hein, João? É isso aí. Adulto no presente, no, com a sua mochila apenas, sem a bagagem do sistema e bem resolvido, se posicionando, sendo Sem transparente, briga, sem briga, sem explosão, aberto, exatamente, sem birras. sem silêncio. Ó, vamos aproveitar, deixa aqui. A gente tá juntos há 30 e lá vai pedrada. Nós somos mais velhos só de namoro, mais do que muita gente de idade que tá aqui. A Bruna, inclusive, é sua cliente, João, a Bruna Borges, lá de Nova Mutum. É, o que que acontece? Nós não podemos dormir de mal do companheiro nem da companheira, tá, gente? Por favor. Criança que emburra, criança fica de mal, adultos resolvem, tá? Lembra da gente. Não dá para dormir emburrado. Adultos resolvem, criança espera Salvador. Tapinha de amor esse, né? E aí, quando a gente fala que é sem briga, sem explosão, porque é a criança que dá o tapa na hora, a criança, ela não tem argumentos, ela só tem emoção. Tá? Então, tô falando que isso é fácil? Não. Não. Tô falando que eu não faço isso? Não. Tô falando, lembrando que é um exercício diário. E a gente vai ficando bom nisso, né, doutor João? De tanto exercitar, a gente fica bom. É isso aí. Quando você
você vê a sua atitude e você analisa e julga e se retrai, reflete sobre ela, você vai lapidando, vai melhorando como pessoa. E acho que essa caminhada aí, ela é importante para todos nós. Você se conhecer e saber como agir. É claro, não significa que você não vai sentir raiva, que não vai sentir medo, que não vai sentir insegurança. Vai ter situações assim. Vai ter situações que você vai reagir como criança, mas só que a diferença é que quando você deu esse passo, você percebe e você consegue realinhar, reavaliar sua atitude e mudar seu comportamento e mudando para melhor. E, e eu trouxe aqui algumas dicas simples, já estão aqui na ponta da agulha, João. Você entrou exatamente no ponto que eu quero deixar aqui, que já está acabando nossa live. Aquela clássica sugestão das 6 respirações. 6 respiradas é neurociência que atesta. Você volta ao seu estado de antes e você não vai explodir. Por isso que todo mundo fala, respira 6 vezes o seu córtex pré-frontal, que só os adultos têm desenvolvido, ele vai te levar para o estado anterior e você não vai explodir. E todo mundo agradece, porque senão você vira um bicho. Quando a gente fala com a raiva tomando conta, a gente não é ser racional, a gente vira um bicho. E não é legal. A explosão acaba com muitas relações. Respira. Me irrita tanto ouvir esse respira de vez em quando, mas sabe o que que irrita? Porque é exatamente o que eu estou precisando. Então, se você se irritar com alguém te falando respira, saiba que você está precisando respirar, tá bom? Eu já superei isso. A Alda, e se eu respiro, o outro já estressa. Então, ele está precisando respirar também. Então Ele precisa respirar. vamos fazer um exercício respiratório aqui. Vamos lá, inspirando. E agora, gente, assim, ó, outra dica. Quando você está numa situação assim de explosão, se pergunte internamente: quantos anos eu tô tendo agora, eu tenho agora com esse meu comportamento? Se na sua mente vier que é menos de 18 anos, saiba que você está no passado e que você precisa urgente vir para o presente. Então, quando se sentir desafiada, desafiado, pergunte para o seu corpo, lembra que idade você está tendo. Menos de 18, volta para o presente. Antes que o estrago seja feito. E aí, para encerrar, agora, não tenha mais medo de ser rejeitada. Tenha medo de não ser inteira. Esse que deve ser o nosso medo. Você seria inteiro antes se você conhecesse tudo que você conhece agora, João? Eu teria inteiro antes? Se você pudesse, uma varinha mágica, fala assim, Ah, lá com nos certeza. 20, Com certeza. Seria um 20 muito mais pleno, mais completo, mais equilibrado, entende? Mais tudo. E aí isso faz diferença, né? Quantas vezes a gente faz besteira por não estar
no presente, no adulto, e estar na criança, sendo dominado pela raiva, pela ira, pelo ódio, pela emoção bruta, sem trabalho. Eu acho que, com certeza, todos nós seríamos muito melhores pessoas. E é por isso que a gente fica aqui, né? Fazendo live, fazendo eventos, para compartilhar o que deu certo e está dando certo para a gente e para tantos que passam pela nossa vida. Então, o convite é esse. Vocês têm várias formas de estar com a gente em momentos muito mais profundos. A Lilian está aqui, nossa mentorada, amiga, alinhadora energética maravilhosa. É isso. Então, a gente também deixa aqui esse convite. Sexta-feira agora estreia um projeto do meu coração que chama de 30 em 30. Tem algumas pessoas aqui que já se inscreveram. Mentoria gratuita pelo Zoom. 30 mulheres vão poder fazer perguntas sobre a vida e sobre profissão para mim. E eu vou responder com toda a bagagem que, modéstia à parte, não é pequena. Nesse tempo que eu me dedico há 39 anos estudando comunicação, estudando terapias e vivendo como empreendedora que não desiste nunca. Não é, João? Isso aí. Never, never surrender. Então, gente, esse é o convite. Sexta-feira tem esse projeto que nasceu do fundo do meu coração de querer entregar mais para o mundo, já que eu recebo tanto. Precisa se inscrever, o link está na minha bio. Eu também faço mentoria individual para empreendedora que ainda tem medo da rejeição e ainda não veio aqui para as redes sociais vender o seu peixe, para destravar, para que o seu poder pessoal possa ser expresso para o mundo. Em breve, mais novidades. Eu e o João temos mais novidades que não podemos contar tudo de uma vez. Fale atendimentos individuais, online, presenciais, enfim. Estamos sempre em movimento. Obrigada, Isso aí, né, menina. Lilinha? É isso, gente. Espero ter contribuído. Vamos deixar salva a live aqui. Se você achou que valeu a pena, envia para quem você ama. Vamos tentar salvar no YouTube também. Estamos sempre juntos e apareceremos por aqui para falar de temas relevantes. Ficamos por aqui, Isso doutor João? aí. Vamos, né? Vamos Vamos? terminando. Mas olha, fica o recado para você. Olha, carregue apenas a sua mochila. Não carregue de todo mundo. Nas situações da vida, venha para o adulto. Saia da criança. Quando você perceber que é a criancinha sua que está batendo o pé, fazendo birra, saia, saia dessa situação. Corra, venha para o adulto. E o adulto encara de frente, respira, inspira, controla, racionaliza e toma a melhor atitude naquele momento. Esse é o nosso recado. E por fim, permita-se mergulhar no que você ainda não conhece sobre você mesmo, porque o tesouro está aí. Muito obrigada, até breve, nos vemos. Obrigada, doutor João. Tchau, tchau. Tchau.